Olá, pessoal, boa tarde. Aqui estou de volta, né? Como eu havia falado para vocês que estaria fazendo um novo vídeo sobre a divisão dos reinos de Israel, né? Como tudo aconteceu, o que aconteceu para que as tribos se dividissem, né? Que eu fiz um vídeo anterior, eu até já tirei ele, já eliminei ele porque ele ficou muito ruim. Então, eu vou estar aqui nesse dia, mais uma vez, fazendo um novo vídeo sobre a divisão dos reinos, como eu havia prometido, né? E eu vou fazer de novo. Vou ler aqui a palavra do Senhor, né? Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. E eu vou estar lendo aqui sobre a divisão dos reinos de Israel, né? Por quê? Para a gente entender, muitas vezes, nas pregações, o que acontece, né? Quando falo da mulher samaritana, quando falo do bom samaritano, que, como eu falei no vídeo anterior, que ficou ruim, como eu, muita gente tem dúvida ainda, né? Não conhece, não sabe por que existiam os samaritanos e por que judeus e samaritanos não se davam bem. Vou ler aqui uma palavra, né? Não se davam bem, mas quando Jesus Cristo veio, aleluia, ali no evangelho dele, segundo escreveu João, no capítulo 4, fala que ele saiu da Judéia e foi outra vez para Galiléia, mas era necessário passar em Samaria, que era exatamente para quebrar um tabu, porque Jesus veio para quebrar protocolos, né? Aleluia. Então, a palavra vai dizer lá em João que quando ele ouviu que os fariseus diziam que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, ele deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia, mas era necessário passar em Samaria, porque em Samaria, que era a capital de Israel na época, tinha uma mulher lá que essa mulher ia fazer a diferença, né? Aleluia. Então Jesus marcou um encontro ali com a mulher samaritana e os irmãos conhecem a história. Mas não vou me detalhar nisso aí agora, só estou citando para os irmãos saberem, né? Que Jesus, ele veio, né? Eu sei que muitos já sabem que ele veio para quebrar protocolos. Então, aqui eu vou ler aqui sobre a divisão dos reinos, que se encontra no 1 Reis, né? O capítulo 12, a partir do versículo 1. Roboão causa separação entre as tribos. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito. E enviaram e o mandaram chamar, e Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia a tua dura servidão de teu pai, e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: Ide-vos até o terceiro dia, e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos, que estavam na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo, e o servirdes, e respondendo lhe falareis boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho dos anciãos que tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que havia crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhe: Que aconselhais vós que responde a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: Assim falarás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos castigou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Então, Roboão, após a morte de Salomão, Roboão foi feito rei, né? E ali o povo foi a ele pedindo para ele aliviar o jugo que Salomão tinha imposto, que era um jugo pesado. Eles falavam dos impostos, né?
do trabalho. E aí Roboão se aconselhou com os mais velhos que viviam com seu pai, e eles deram um bom conselho para ele, né? Mas nem sempre, quando os mais velhos aconselham, os jovens querem ouvir. E ele foi se aconselhar com os jovens que cresceram com ele, né? Na idade dele. Então a resposta foi mais dura ainda. Foi uma resposta que eles disseram que Roboão fizesse o jugo mais pesado do que o jugo que o pai dele tinha imposto para o povo. Mas isso, a palavra vai dizer seguinte, né? Quando você continua lendo, que isso vinha do Senhor nosso Deus. Porque Deus já havia prometido para Jeroboão, que era servo de Salomão, que daria as 10 tribos e iria fazer dele rei, e que daria as 10 tribos para Jeroboão governar. Né? Quem lembra da passagem quando Jeroboão estava no campo e o profeta Aias pegou a capa de Jeroboão e rasgou em 10 pedaços, e ali falou pela palavra do Senhor a Jeroboão que faria dele rei. E aí, quando Roboão endureceu seu coração ali com essas palavras e o povo se afastou dele, já vinha da parte do Senhor, porque o Senhor já estava ali para cumprir a palavra dele na vida de Jeroboão. Então, quando Deus fala, irmão, Deus cumpre, ele vela pela sua palavra para cumprir. Então, e Deus tinha falado para Davi que o reino de Davi seria eterno. Então, assim, devido ao pecado, né, com que Salomão pecou, Deus não tirou o reino dele, né, e Deus deu ao filho dele o reino para se cumprir a palavra do Senhor, que falou que o reino de Davi seria eterno. Por que o reino de Davi seria eterno? Porque da descendência de Davi, Deus enviaria o seu filho Jesus Cristo, né, a qual os irmãos conhecem a história e sabem que o Senhor Jesus veio da descendência de Davi, nascendo ali de Maria. Né? Então, Deus, ele vela pela sua palavra para cumprir. Então, não faltou lâmpada aos pés de Davi, no trono de Davi. Então, Deus já tinha falado que ia dar 10 tribos para Jeroboão, porque na divisão dos reinos, quando os reinos se dividiram, que foi a partir daí que houve a divisão, Roboão ficou com 2 tribos, que foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. O reino do sul, que foi o reino de Judá, onde Roboão governou, cuja capital é Jerusalém, ficou com Roboão, filho de Salomão, para não faltar lâmpada ao servo do Senhor, que o Senhor chamou Davi, seu servo, né, que é um homem segundo o coração de Deus. Muito embora Davi tenha pecado, mas há uma diferença daquele que peca e se arrepende e daquele que peca e continua no pecado e não quer se arrepender. Davi foi considerado homem segundo o coração de Deus porque ele, quando ele pecou, ele se arrependeu amargamente do seu pecado, ele quebrantou seu coração diante da face do Senhor e o Senhor perdoou o seu pecado. Então, Deus amou muito a Davi e aí deixou 2 tribos, né, no reino do sul para não faltar lâmpada aos pés de Davi. E as 10 tribos, o Senhor já havia prometido a dar para Jeroboão. E aí foi que houve a divisão dos reinos, por causa da dura servidão, que vinha da parte do Senhor, essa dureza no coração de Roboão. As 10 tribos seguiram Jeroboão. E aí nós vamos entrar, glória a Deus, na parte em que fala, que é no capítulo seguinte, que quem levou o povo de Deus a se prostituir, quem levou o povo de Deus a pecar, né? Desde que eu aceitei o Senhor Jesus e comecei a ouvir a palavra do Senhor e a entender a palavra, né? Porque a cada dia nós somos limpos pela palavra. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, através da palavra, a gente vai se libertando e a gente vai conhecendo como que o nosso Deus trabalha. E eu ouvia sempre nas pregações as pessoas falar que Jezabel foi que levou o povo de Deus a pecar. Jezabel, quando ela casou com Acabe, né, que é uma outra história, é mais na frente, é um dos reis também de Israel, o reino do norte. Quando ela chegou, o pecado já tinha se instaurado em Israel, né? O povo já tinha sido levar à idolatria, a adorar falsos deuses, né? O povo já tinha se levado a isso, porque quem levou o povo de Deus a adorar falsos deuses foi Jeroboão, na época do seu reinado, né? Que aqui nós vamos ler ainda no capítulo 12, no versículo 26. Eu vou ler para os irmãos entenderem.
E disse Jeroboão no seu coração, 1 Reis, capítulo 12, versículo 26, a idolatria de Jeroboão. E disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o rei na casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse, muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez casa dos altos e fez sacerdote dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá. E sacrificou nos altos, semelhantemente fez um... E sacrificou nos altos... Espera aí, que eu me perdi um pouco. Louvado seja Deus. Também fez casa dos altos e fez sacerdote dos mais baixos do povo, que não era dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá. E sacrificou no altar semelhantemente, fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu o sacerdote dos altos que fizera. E sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração, assim fez a festa dos filhos de Israel e sacrificou no altar queimando incenso. Então a palavra diz que ele aceitou no seu coração, né, fazer esses deuses e disse assim para o povo, não é mais necessário vocês ir adorar em Jerusalém, não precisa mais vocês subirem até lá, eu já fiz os deuses aqui que tiraram vocês da terra do Egito, né, que tirou a sua descendência, os seus pais, mentindo, irmão, mentindo, mentira não é coisa de Deus, o diabo é que é mentiroso, desde o princípio ele é mentiroso, ele não se firmou na verdade, porque ele conhecia a Deus, conhecia o Senhor Jesus, conhecia o Espírito Santo, mas ele preferiu andar na mentira. Então, ele nunca se firmou na verdade, o inimigo da nossa alma. E Jeroboão, ele assentou no seu coração isso, né? Por quê? Começou a mentir para o povo, que eram os deuses que tinham tirado ele do Egito. E aí fez aqueles bezerros e levou a Israel a se prostituir. Por isso que quando a mulher samaritana encontra com Jesus, fala assim, como tu me pede água sendo tu judeu? Vendo que samaritanos e judeus não se comunicam, né? Porque existia essa divisão, essa briga. E eu achava, falando de mim, que esse povo samaritano era uma outra nação, era um outro povo. Mas não é o povo de Deus, é a Israel de Deus. Reino do Norte, é Israel, o Reino do Norte, cuja capital era Samaria. E o Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, porque foi o reino de Judá, né, onde tinha sido instaurado o templo que Salomão fez. Toda Israel adorava ali no templo, né? E aí, quando Roboão assentou no seu coração, porque ele teve medo do povo subir a adorar em Jerusalém e deixar ele e se juntar a Roboão. Mentira, começou a mentir. Porque ele temeu perder o reino. Ficou com medo de perder aquilo que Deus já tinha falado que ia dar para ele. E muitas vezes, irmãos, nós também perdemos a nossa bênção porque temos medo de perder, a falta de fé, fica com medo de perder, que Deus falou que daria, aí você começa a duvidar que Deus daria, aí você não é abençoado. Aí você não recebe a sua vitória, porque você fica duvidando. Assim aconteceu com Jeroboão. Ele pegou, fez os 2 bezerros de ouro, proibiu o povo, agora vocês não precisam mais subir para Jerusalém, vocês podem adorar aqui mesmo, tá aqui os deuses que tiraram vocês do Egito, né? Começou a mentir, começou a fazer o que não era reto diante do Senhor e levou toda Israel a pecar também, porque a palavra nos diz que ele fez sacerdote dos mais altos e dos mais baixos, sendo que
não era da tribo de Levi, a tribo escolhida, porque Deus havia escolhido a tribo de Levi, né, da descendência de Arão, para ministrar o sacerdócio na casa do Senhor, para oferecer o sacrifício, né? Então tinha uma tribo escolhida para isso. Tinha essa tribo que o chamado deles era só para isso. E aí ele fez de qualquer um, de qualquer jeito, fez imitando, né? Porque do jeito que fazia em Jerusalém, no 8º dia do mês, eles ofereciam sacrifício e ofereciam incenso. Então ele fez esses altos nos montes, colocou esses bezerros, colocou um no monte em Samaria e colocou outro em Dan, que é uma das tribos de Israel, e o povo ia adorar, oferecer sacrifício para esses deuses, provocando a ira do nosso Deus. Porque o Senhor já havia falado desde o princípio para eles, né? Não terás outro Deus diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem a elas prestarás culto, porque a abominação é ao Senhor. O Senhor diz, não faça imagem do que há em cima no céu, nem do que há embaixo na terra. Isso é abominação. Eu não aceito isso. Então, o povo estava fazendo tudo ao contrário do que tinha sido orientado através do servo do Senhor Moisés e através de Josué, de quem ia vindo governando o povo, sendo sucessor. O povo começou a fazer tudo errado. Mas quem levou o povo a fazer isso foi Jeroboão, porque quando existe um líder, o que o líder fizer, o povo faz, porque o povo segue o seu líder, né? E não é diferente nos dias de hoje. Da maneira como o líder é, o povo passa a ser também. Então, que nós possamos fazer aquilo que é reto diante dos olhos do Senhor. Então, eu fiz esse vídeo para esclarecer dúvida de muita... Eu sei que tem muita gente que sabe disso, mas como eu, irmã Clara, tinha essa dúvida, e pela misericórdia do Senhor, eu lendo a Bíblia, um dia eu lendo aqui em 1 Reis, o Senhor me fez entender, foi o próprio Deus que me fez entender pelo seu Espírito Santo. Eu estava lendo, aí eu compreendi por que houve divisão dos reinos, por que chamavam de samaritano, e por que judeus e samaritanos não se entendiam, existia uma briga entre eles. Eu achava que os judeus, eles não aceitavam os samaritanos porque era outro povo, mas na verdade é o povo de Deus. Amém, irmãos? Então é o povo de Deus, é a Israel que ficou no reino do norte, foi dividido os reinos. Então o reino dividido não subsistirá. E ali, o Jeroboão, que era rei na época, começou a pecar e levou todo o povo a pecar, né? Lembrando que Jeroboão também é do povo de Deus. Ele, quando fala que era servo de Salomão, ainda tem muita gente, eu já ouvi pessoas falando, que ele não era da tribo do povo de Deus, era servo porque era escravo. Ele era escravo, mas ele é da tribo de Efraim. Né? Ele é efraimita, né? Ele é da tribo de Efraim. Jeroboão é da tribo de Efraim, é dos descendentes também de Israel. E ele levou o povo a pecar. Ele também conhecia. Ele sabia que Deus não aceitava idolatria. Ele levou o povo a pecar. E Jezabel, quando casou-se com Acabe, já tinha sido instaurada a idolatria em Israel, no reino do norte. Ela só trouxe os seus deuses e implantou lá. E o povo começou a adorar os deuses que Jezabel tinha trazido. Amém? Então, eu acho que ficou claro. Se não tiver ficado claro e eu puder explicar alguma coisa, você pode postar nos comentários do vídeo, no meu canal no YouTube, viu? Você pode compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus parentes, sua família. Compartilha. E lembrando você que ainda não é inscrito, se inscreva aí nesse nome vermelho que tem embaixo no canal, inscreva-se, toca no sininho para receber notificações quando a irmã Clara postar mais algum vídeo, tá bom? Então eu agradeço a todos, né, por estar me ouvindo e eu espero que tenha ajudado. Então eu me despeço aqui com a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Fiquem com Deus e obrigado. Compartilhe aí o nosso canal, amém?